E aí, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós tivemos lá no primeiro vídeo. Lembra que nós falamos sobre a demografia mundial e a demografia brasileira. Hoje, sobre expectativa de vida, sobre natalidade, sobre mortalidade. Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre a expectativa de vida. O que é essa expectativa de vida? A expectativa de vida ou esperança de vida corresponde ao número médio de anos de vida esperado para um recém-nascido. Ou seja, quanto tempo se espera que aquele indivíduo viva. No Brasil, atualmente, nós temos a base de 75 anos. É a base da expectativa de vida do indivíduo brasileiro. Ou seja, é a quantidade de tempo que a criança, ao nascer, vai viver. Essa expectativa de vida, ela não é uma regra, ela não é obrigatória. Por exemplo, você inteirou 75 anos de vida, vou morrer. Não. É uma média que é feita através de um cálculo. Se observa a quantidade de indivíduos de uma população, e essa quantidade de indivíduos, ela vai ser somada à sua idade de falecimento e dividida pela mesma quantidade de indivíduos que foi utilizado na pesquisa. A partir daí nós vamos ter uma média de vida, tá? Olha só. O aumento dessa expectativa de vida, ela depende de vários fatores, como por exemplo, a saúde de qualidade, educação, situação socioeconômica, criminalidade, saneamento ambiental, habitação, campanhas de vacinação, avanços na medicina, os cuidados com gestantes, acompanhamento e pré-natal, entre outros. Como por exemplo aqui, se na saúde de qualidade nós temos um melhoramento, nós vamos ter então uma população mais sadia. Se nós temos uma situação de saneamento de maior qualidade, nós vamos ter um número menor de pessoas adoecendo e tendo necessidade de utilizar o sistema de saúde, certo? Ou seja, a partir daí nós vamos ter um aumento dessa expectativa de vida. Por isso, por exemplo, na Europa, nós temos alguns países que a expectativa de vida varia entre 80 e 85 anos. Por quê? Devido ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento da saúde, o desenvolvimento da medicina e, é claro, o saneamento básico. Afinal de contas, muitas das doenças que são desenvolvidas na população hoje, o que nós chamamos de virose, muitas vezes elas são provenientes da falta de saneamento básico. Tá? As estruturas etárias. O que são essas estruturas etárias? São pirâmides etárias, é um gráfico que ele vai ser organizado para classificar a população de uma determinada localidade, conforme as faixas de idade, dividindo-as por sexo. Esse gráfico é formado por barras colocadas umas sobre as outras. Eu vou apresentar para vocês alguns gráficos para que vocês compreendam melhor o que são essas estruturas etárias. Cada idade, cada ano que se passa. Olha só. Aqui nós temos a distribuição da população do Brasil por sexo e por idade. Atualmente, o Brasil, por isso nós chamamos de pirâmide, que ela tem esse formato de pirâmide. Atualmente no Brasil, nós temos uma pirâmide onde ela está se afunilando, tá? O que significa que nós estamos tendo uma queda na fertilidade da população. Quanto menor é o topo e maior a base, significa que essa população está aumentando, tá? E menor é o número de idosos. Percebam aqui que nós temos aqui idosos aqui, a sua grande quantidade, até 70 anos de idade aqui, ó. Tanto homem como mulher, tá? A pirâmide ela vai ser dividida em dois lados. Essa daqui é a população da China. Ela é bem irregular porque durante muitos anos nós tivemos o que nós vamos chamar lá de política do filho único. Quando a população chinesa ela começou a crescer demais, então houve a implantação da política do filho único, onde cada família, cada casal poderia ter apenas um filho, tá? E aí essa pirâmide ela começa a diminuir. No entanto, quando acaba essa política, já agora no século XXI, ela vai ser finalizada, as famílias ainda mantêm esse costume. Tá? Por que acontece essa política do filho único? Rapidão.
Essa política do filho único ela vai acontecer pelo seguinte fato: a população estava crescendo em um número desordenado e sem organização. A partir daí, o governo verá necessidade de diminuir o crescimento da população, tá? Pois chegaria um momento em que a população iria começar a passar fome por causa disso. Ok. Passando a partir disso daí, a população ela vai continuar com essa mesma ideia do filho único, afunilando essa base. Ah, professor, mas por que essa base ela vai afunilando em alguns países? Por quê? Primeiro, quando nós temos mais mulheres na escola, as famílias começam a receber educação sexual, as famílias começam a ter um planejamento familiar, essas famílias vão diminuindo. Antigamente, por exemplo, na época da minha bisavó, as famílias tinham entre 15, 16 até 18 ou mais filhos, né? A partir de então, quando as mulheres passam a tomar mais autonomia sobre principalmente o próprio corpo, entrar na escola, ter um grau de instrução maior, nós vamos ter ali então mulheres que vão passar a planejar a sua vida. Elas vão começar a entrar no mercado de trabalho e isso vai fazer com que ela comece a planejar, organizar a sua vida para que ela não fique apenas em torno dos filhos, mas que ela possa também crescer no meio profissional. Isso vai fazer com que essa população gradativamente vá diminuindo, que é um dos problemas da Europa hoje, né? Hoje a Europa tem alguns países com problemas de população devido ao grande número de população idosa no país e um pequeno número de jovens na idade de trabalho, o que vai afetar diretamente a economia do país. Tá? E nós temos aqui um outro país, que nesse caso nós vamos representar Angola, que é um país africano, que tem um desenvolvimento, é considerado como subdesenvolvido, e percebam que ele tem um crescimento populacional bem maior do que o de um país desenvolvido. Por que isso acontece? A falta de informação, a falta de educação sexual, tanto dentro de casa como nas escolas, a falta de informação e planejamento familiar vai fazer com que isso aconteça. É considerado que os países subdesenvolvidos tendam a ter muito mais filhos, os casais tendam a ter muito mais filhos do que em um país desenvolvido. Tá? Por que isso acontece? Em muitos casos vai acontecer porque num país desenvolvido todas as pessoas estão envolvidas no crescimento econômico, então há um projeto, há um planejamento. Em outros países onde há principalmente um grande número de bolsões de pobreza, essas pessoas nem sempre vão conseguir se planejar e se organizar. E nem sempre tem políticas públicas que vão auxiliar na organização e no planejamento familiar. Tá? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, só para finalizar aquele conteúdo anterior. Tá? Aí tem as atividades que eu vou passar aí na descrição do vídeo para vocês. Beleza? Tchau!